Você que pensa em ir para o Japão, se você já foi ou ainda mais se você é a primeira vez de Japão, fica comigo nesse vídeo que eu vou te ensinar o passo a passo para você ir para o Japão sem ter grandes problemas. Genki, seja Mezawa, tudo bem? E o meu objetivo é ajudar você a ter sucesso no Japão. Pois bem, hoje iremos falar de como ir para o Japão. Todo mundo sabe como que vai para o Japão, certo? Mais ou menos, tá? Porque existem algumas etapas que, para você ter sucesso no Japão, para você se dar bem lá no Japão, você deve seguir. Vamos lá. Começando a primeira coisa, e uma coisa que a maioria das pessoas já sabem. Você consegue ir para o Japão? Você é descendente de japonês? Bom, ir para o Japão, todo mundo consegue. Qualquer pessoa que quiser ir para o Japão, consegue, ainda mais hoje em dia que não precisa mais de visto para entrar no Japão. Mas no caso de turismo, tá? No caso de turismo, qualquer pessoa consegue ir sem o visto. Porém, para você que quer ir para o Japão trabalhar em serviços de fábricas, trabalhar como operário lá no Japão, você precisa ter um visto que se chama aqui no Brasil de visto específico, que são concedidos para os descendentes de japoneses até a terceira geração. E aí vai depender da sua geração, vai depender também se você quer levar cônjuge, se você não quer. Até a quarta geração consegue ir para o Japão sim, só que os requisitos para a quarta geração eles mudam um pouquinho, tá? Aí eu tenho vídeos já no canal explicando sobre isso também. Se você não for inscrito, já se inscreve no canal e deixa aquele like lá para me ajudar. Bom, e aí você tem que ver isso. Se você descobriu que você é descendente, até a quarta, dependendo, até a quarta geração, precisa ter alguém lá no Japão, tá bom? Precisa ter uma pessoa no Japão para ser o seu tutor. Se você tiver dúvidas a respeito disso, fala comigo que eu te ajudo nessa parte também. Agora, se você for segunda geração ou terceira geração, ou seja, filhos de japoneses ou netos de japoneses, você não vai encontrar grandes problemas para ir para o Japão, tá bom? É só tirar a documentação. A documentação, já aviso de antemão, que é muito burocrática. Bom, dito isso, então o primeiro passo é saber se você consegue ir para o Japão para tirar o visto específico. O segundo passo, você sabe por que quer ir para o Japão? Isso eu acho que é uma das coisas mais importantes que você tem que decidir quando você resolve ir para o Japão. Não é simplesmente ir para o Japão. Você vai para o Japão para quê? Por que você está querendo ir para o Japão? Beleza, eu sou Sansei, eu sou Nisei, eu tenho dupla, eu consigo ir para o Japão. Mas para que você vai para o Japão? Muitas pessoas vão falar, eu vou trabalhar lá. Tá bom, vai trabalhar, mas você vai trabalhar para quê? Você não consegue trabalho aqui? Você tem que ver isso. Ah, eu vou para lá porque lá ganha mais. Começou a melhorar os objetivos aí. Você vai para lá porque você vai ganhar mais. Tá, que mais? Só porque você ganha mais? Se você se especializar aqui, se você procurar alguma coisa aqui, você também consegue ganhar mais aqui também. É só por causa disso? Ah, eu vou para o Japão porque lá tem uma segurança melhor. Sim, isso eu concordo. Isso você só consegue lá no Japão. Tem uma segurança melhor no Japão. Tanto em tudo, né? Tanto segurança em questão da violência, segurança em questão de estabilidade de dinheiro mesmo, estou falando, estabilidade financeira, estabilidade na saúde. Lá você não paga um absurdo aqui em convênios que você não consegue nem usar. Lá sim, você tem essa qualidade de vida melhor. Começa a melhorar um pouquinho os seus objetivos, mas é só isso. Você vai morar lá para sempre. É isso que é o seu objetivo? Não é? Então qual é? Você vai para juntar um dinheiro e voltar para o Brasil? Ok. Quanto que você quer juntar para ir para o Japão? Você tem que definir isso. Você tem que marcar quanto você quer juntar para ir para o Japão. Você quer quanto? 100 mil reais? 200 mil reais? 500 mil reais? Não importa. Você tem que colocar no papel e definir o seu objetivo para ir para o Japão. Não é simplesmente... Ah, eu vou lá porque ganha mais. Ah, eu vou lá porque tem mais segurança. Ah, eu vou lá. Se for para você morar para sempre no Japão, ok, você ganha mais e tem uma qualidade de vida melhor em questão de segurança, saúde
estabilidade, enfim, você consegue. Estabilidade também é o seguinte, é melhor lá, com certeza. Mas aqui um adendo aqui, a questão da estabilidade. Sim, no Japão você tem mais estabilidade financeira, você consegue guardar o dinheirinho, isso é fato. Lógico, vai depender da sua educação financeira, mas a maioria das pessoas conseguem ajuntar um dinheirinho no Japão, coisa que aqui no Brasil, você usando somente para o básico, já é difícil você guardar um dinheirinho. No Japão, sim, você consegue um pouquinho, sim, isso é verdade. Porém, no Japão, você consegue fazer essa reserva de dinheiro enquanto você estiver trabalhando. Tem que pensar nisso, porque o dia que você não estiver trabalhando no Japão, não é igual ao Brasil, tá? Que você consegue se virar. Brasil também, né? Se você não estiver trabalhando, você não consegue fazer muita coisa, mas no Japão é pior. Porque você vai estar sozinho no Japão, literalmente, tá? Aqui, de repente, você tem pais, tem irmãos que você consegue recorrer. Talvez no Japão você também tenha, né? Mas lá é diferente, tá? Lá no Japão é diferente. Você tem que estar trabalhando, você já tem que ir juntando seu pezinho de meia. Lógico, no Japão também existe a aposentadoria, existe a previdência, igual aqui no Brasil. Mas não adianta você contar muito com isso. Você tem que criar o seu pé de meia. Lá no Japão também, tá? Se você for morar. Se for financeiro, aquilo que eu falei, você vai para o Japão, quer voltar para o Brasil, beleza, mas resolva quanto que você quer juntar e mais importante ainda, para que você quer esse dinheiro? Para que você quer juntar isso? Se você não definir quanto você quer juntar e para que você quer esse dinheiro, esse objetivo meio que se esfumaça lá no Japão quando você chegar lá. Porque você não vai ter assim uma coisa, um objetivo para eu preciso juntar X de dinheiro para fazer X coisa lá no Brasil. Para fazer isso no Brasil, eu vou precisar ralar, eu vou precisar ajuntar esse dinheiro. Se você não tiver isso em mente, você não consegue. Vai por mim que eu trabalho com isso desde 2004, que eu trabalho mexendo com pessoas. Então, geralmente as pessoas quando chegam no Japão, elas chegam cheias de sonhos, mas acabam se perdendo chegando lá. E depois disso, você viu que você é descendente, você tem um objetivo para ir para o Japão, aí entra o terceiro passo, que é o seguinte: qual tipo de trabalho eu vou fazer no Japão? Somente depois disso que você define o trabalho. E não, muitas pessoas seguem outros passos. Eles primeiro, às vezes, escolhem até o emprego antes mesmo de saber se consegue ir para o Japão ou não. Então não é por aí. Então, seguindo esses passos, na hora de escolher um emprego, tem que estar alinhado diretamente com o seu objetivo, entende? Porque, por exemplo, o primeiro exemplo que eu dei, se você quer ter uma qualidade de vida melhor que o Brasil, se você tem intenção de morar por um longo período ou de repente, quiçá, ficar direto no Japão, é um tipo de emprego que você tem que procurar. Você não pode escolher o mesmo emprego para quem quer ir lá no Japão, ficar 5 anos e voltar para o Brasil, juntar um dinheiro e voltar para o Brasil, ou ficar 2 anos, sei lá. Eles querem ir rápido, juntar um dinheiro rápido e voltar logo para o Brasil. Não pode ser o mesmo tipo de trabalho. Eu não sei se você está conseguindo me entender. Se você vai para o Japão para morar, você tem que escolher um serviço mais tranquilo, mais light. Você precisa escolher um emprego que lhe proporcione planos de carreira quando você chegar no Japão. Porque se você quer morar lá, você não pode ficar estagnado trabalhando na mesma máquina por vários anos. Você tem que progredir dentro do Japão, tá? É isso que eu faço com os candidatos. Eu ajudo eles a virem isso na escolha das propostas de emprego no Japão. Então, primeiramente, você tem que saber o seu objetivo para depois definir o emprego. E por último que vem a documentação, que geralmente é o último passo. Você viu que é descendente, você sabe o seu objetivo, você escolheu o tipo de trabalho que você quer, e aí sim, então vamos começar a preparar a documentação para ir para o Japão. Esse é o passo normal para você ir para o Japão. E fazendo assim, você dificilmente encontrará problemas quando você chegar no Japão. Então você tem que seguir esse padrão, esses passos, não querer atropelar as coisas. Você seguindo esses passos, fazendo a coisa com calma, dificilmente se encontra problemas no Japão. A parte de escolha de emprego é uma parte que eu diria que você tem que tomar bastante cuidado, que é uma parte bem delicada. E aí depois, logicamente, vem a questão dos valores para você ir para o Japão. Existem diversas maneiras de você ir para o Japão. Existem maneiras que você paga X para uma empresa
para ela poder te ajudar a encontrar um emprego. Existem empresas que você não paga nada além da passagem e documentação, e existem empresas que você paga somente, aliás, você não paga nada para ir para o Japão, eles custeiam toda a sua viagem para o Japão, tá? Então existem diversos tipos de emprego no Japão, e é aí que você tem que definir qual é o melhor emprego para você, tá bom? Bom, para quem já me conhece há algum tempo, já sabe que eu fui ex-tantosha no Japão. Passei por maus bocados lá no Japão, já trabalhei em tudo quanto é área no Japão. Trabalhei em fábrica, trabalhei em escritório, trabalhei em construção civil, trabalhei de tantosha no Japão. Eu fiquei um bom tempo lá no Japão, tive uma boa experiência lá no Japão. Então eu conheço bem esse processo de Japão. Bom, e aqui no Brasil, além de eu ajudar as pessoas a irem para o Japão, eu também sou mentor da Sebrae. Eu faço trabalho para ajudar as pessoas a definirem o que elas querem da vida. Que isso eu acho que é o que eu gosto de fazer. Então assim, se você tem dúvidas a respeito de Japão, se você está em dúvida se você vai ou não para o Japão, vem falar comigo aqui, tá? Então é isso aí. Um grande abraço. Se você não for inscrito, já se inscreve aqui no canal, deixa aquele joinha, compartilha esse vídeo com quem está pensando em ir para o Japão e a gente se vê no próximo vídeo. Beleza? Valeu, um abraço.